poder cantar ao Senhor, poder bendizer o seu santo e bendito nome. Meus amados irmãos, a semana passada nós falamos sobre a igreja de Éfeso. Continuando o nosso estudo bíblico, aprendendo com as 7 igrejas da Ásia, nós aprendemos com a igreja de Éfeso, que era uma igreja autêntica e apostólica, que ela existiu no ano 30 a 100 depois de Cristo. Nós falamos desta igreja, que o Senhor conhece as obras daquela igreja, o Senhor conhece o labor, o Senhor conhece a luta daquela igreja, que não suportam os maus homens, que puseste as provas aqueles que se declaravam apóstolos. O Senhor mostrando que conhece a perseverança daquela igreja de Éfeso, suportando também as provas por causa do amor em Cristo, e que eles não deixaram se esmorecer pelas tribulações. Mas também o Senhor Jesus deu uma advertência à igreja de Éfeso, nós falamos semana passada, que eles tinham abandonado o primeiro amor. Então o Senhor pede para que eles se lembrem de onde eles caíram, e que eles se arrependam e que voltam à prática das primeiras obras. E então, semana passada, está gravado aí no nosso canal, nós falamos daquilo que nós devemos tomar como exemplo e daquilo que nós não devemos tomar como exemplo. Hoje nós falaremos da igreja de Esmirna. Essa igreja, a cidade das sete igrejas, esta é a única, ou das 7 cidades, essa é a única cidade que permanece até hoje com a grandeza que tinha no tempo de João. Atualmente chama-se Izmir, que é a maior cidade da Turquia asiática. Então Esmirna era o centro do ministério e o lugar do martírio de Policarpo, que fora separado para o episcopado pelo apóstolo João. A carta a esta igreja é a mais resumida das 7, e ela não contém nenhuma repreensão, ao contrário da igreja de Éfeso, que houve a repreensão. Esmirna, porém, não haverá a repreensão. A igreja de Esmirna, no tempo e na história, ela existiu aproximadamente no ano 100 a 313 depois de Cristo. Então a sua mensagem é de uma igreja perseguida. Mas falando da etimologia do nome da cidade, Esmirna significa mirra, e mirra é uma substância extraída da árvore espinhosa, e desta árvore que gosta de ficar ao sol. Então essa árvore, dela se extrai o perfume, dessa árvore se extrai medicamentos, e dessa árvore também se extrai, ela serve para auxiliar no embalsamento. Então Esmirna significa mirra, dessa substância que extrai o perfume, que extrai medicamentos e que também serve para embalsamento. Esse texto que nós acabamos de ler, esse texto que está diante de nós, que nós acabamos de ler, é a segunda carta às 7 igrejas da Ásia Menor, ou seja, na Ásia Menor. Em todas as cartas, lembrando, fazendo uma recapitularização, em todas as cartas é o próprio Jesus Cristo que escreve através do apóstolo João. Jesus é aquele que está andando também. Quando nós podemos observar no capítulo 2, no versículo 1, Jesus é aquele que está andando no meio dos candeeiros, que são representados as 7 igrejas. Então Jesus está demonstrando que ele é o dono das 7 igrejas, e é por isso que ele pode tanto exortar a igreja, como advertir, como animar, como também ameaçá-la. Essa segunda carta, ela foi dirigida à igreja em Esmirna, e a Esmirna era uma bela cidade. Falando dessa cidade, ela era uma bela cidade, ela era rival da cidade de Éfeso, e ela também reivindicava
reivindicava o direito de ser a primeira cidade da Ásia Menor. Ela reivindicava a primazia, ou para ter o direito de ser a primeira cidade da Ásia em beleza. Ou seja, Esmina era uma cidade gloriosa. Ela, com os seus lindos edifícios públicos, situados no alto da colina Pagos, formavam o que se chamava a coroa de Esmina. Então, a brisa ocidental vinha do mar e soprava por toda aquela cidade, que mesmo durante o verão, era uma cidade com um clima muito, mas muito agradável. E desde o começo da ascensão do Império Romano, mesmo antes da ascensão do Império Romano, mesmo antes dos seus dias de grandeza, Esmina era sua aliada e reconhecida como tal por Roma. Então, meus amados irmãos, com toda a probabilidade, a igreja de Esmina, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo durante sua terceira viagem missionária que ele fez. E aí eu quero que você, juntamente comigo, abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, o versículo 10. Nós estamos estudando, aprendendo com as 7 igrejas da Ásia. Então eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 19, o versículo 10. Lembrando que Esmina foi fundada pelo apóstolo Paulo durante sua terceira viagem missionária, entre os anos 50 e 56 depois de Cristo. Atos 19, versículo 10. Olha o que ele nos diz. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, o objetivo aqui da escola do apóstolo Paulo, o objetivo da escola foi de preparar homens para a obra de evangelização e pastorado. Então, as igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia, fundadas por Epáfras, discípulos e conservos do apóstolo Paulo, foram uma parte do fruto desse trabalho e muito mais. Então aqui nós vemos que esta igreja de Esmina, que foi fundada aqui pelo apóstolo Paulo, então é possível que Policarpo fosse bispo da igreja de Esmina naquela época. Ele foi discípulo de João, foi fiel até a morte, e este venerando líder foi queimado, vivo no poço. E há uma frase que foi deixada, que disse assim: deixe-me como estou, aquele que me dá força para suportar o fogo, também me dará capacidade para ficar imóvel na fogueira, sem que precisem me amarrar. Essa é a frase de Policarpo, quando ele estava sendo queimado. Deixe-me como estou, não precisam me amarrar. Então esta igreja é uma das 2 igrejas que o Senhor Jesus Cristo não critica e nem ameaça. A outra igreja é a Filadélfia, também que o Senhor não critica e também não ameaça. E ela sendo fiel e sem motivo de ameaça, o Senhor então se dirige à igreja de Esmina de uma maneira de que forma? Com repressão não, mas de uma maneira para fortalecer ainda mais aquela igreja a permanecer firmes. Então ele diz ao anjo da igreja em Esmina, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ele se apresenta então à sua igreja amada como o Cristo vitorioso, aquele que venceu. É dessa forma que ele se apresenta à igreja de Esmina, como Cristo vitorioso, aquele que venceu. Ele, isto é, deve então nos levar ao seguinte pensamento, que Cristo então, ele se apresenta como o Senhor da vida e da morte.
Olha o que ele diz: aquele que esteve morto e tornou a viver. Então aqui no versículo 8 ele está se apresentando como o Senhor da vida e da morte. Jesus ele diz acerca de si que é o primeiro e o último. Ele diz assim: ele é o primeiro e o último, o que esteve morto e que tornou a viver. Cristo está, ele introduz a palavra de conforto àquela igreja, lembrando a ela quem é o seu Senhor. Então ele dá esta palavra de conforto, lembrando a igreja de Esmina quem é o seu Senhor. Pois ele diz que o seu Senhor é aquele que é o dono da igreja, é aquele que venceu a morte, é aquele que ressuscitou, é aquele que morreu, mas que ressuscitou. E é desta forma que ele se dirige à igreja de Esmina. Eles necessitavam então desse entendimento. A igreja de Esmina necessitava urgentemente desse entendimento. Por quê? Porque a igreja de Esmina, eles viviam em uma época de grande instabilidade, onde que naquela época declarar-se cristão em alguns momentos poderiam então implicar perdas de bens. Eles poderiam perder bens dizendo que eram discípulos de Cristo, poderiam ter separação da família, ou até mesmo levar eles à morte. Então, se dizer cristão naquela época da igreja de Esmina não era fácil, não era simples. É por isso que o Senhor está dizendo essas coisas, diz o último que esteve morto e tornou a viver, porque eles viviam numa época de instabilidade, que onde declarar ser cristão era correr risco de morte, era ser separado da sua família, implicava em perder todos os bens que possuísse. E nem sempre a perseguição ela vinha de forma oficial por parte do governo romano. Às vezes eram perseguidos até pelos próprios judeus. A igreja de Esmina, os cristãos de Esmina, eles eram às vezes perseguidos pelos próprios judeus ou pelos romanos de modo não oficial, pela surdina, pela traição. Então, ser cristão, meus amados irmãos, era muito diferente do que vivemos hoje no contexto do Brasil, no século 21 que nós estamos vivendo. Então, ser cristão era muito diferente. Hoje nós temos a liberdade de expressão. Hoje eu e você podemos sair da praça e falar do Evangelho de Cristo, que nós não seremos presos, que nós não seremos mortos, os nossos bens não serão tirados de nós, nós não seremos separados de nossas famílias. Mas no contexto da igreja em Esmina, era exatamente isso que acontecia. E isso que eu quero chamar a vossa atenção, porque é então por isso que Jesus dá essa palavra de conforto a esta igreja. A palavra de conforto nesse versículo, embora na época presente não nos toque coletivamente, com certeza nos fale de modo individual, que isso venha a falar profundamente conosco de forma individual, de modo individual. Por quê? A igreja não passa atualmente por perseguições. A igreja não passa atualmente por perseguições por parte do Estado, mas cada um de nós podemos vivenciar momentos nos quais lembrar de Cristo como o Senhor da vida e da morte traz conforto às nossas almas. E é verdade que também, não como um tipo dessa perseguição, mas temos outros tipos de perseguição, e que esta palavra seja conforto para a nossa vida, seja conforto para a nossa alma. Nós somos perseguidos, trazendo para a nossa realidade, no contexto social e moral, nos dias atuais que vivemos. Mas que esta palavra, em cada um de nós, individual, de modo individual, ela seja conforto para as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor nos conforte nessa noite, nos ajude nessa noite. A grande verdade, meus amados irmãos, é que todos nós estamos sujeitos a passar por uma experiência de perda, estamos sujeitos a passar
como muitos têm passado por experiência de perda entre familiares, e nesse momento nós devemos nos lembrar então que a vida pertence ao Senhor, e que Ele tem direito absoluto sobre cada um de suas criaturas, e que esse conhecimento prévio nos capacita diante das situações que poderemos vivenciar daqui para frente, que nós devemos nos consolar nisso, na palavra do Senhor. Então, primeiro, versículo 8, Cristo se apresenta como o Senhor da vida e da morte, aquele que tem o controle na mão. A vida pertence ao Senhor, aquele que tem direito absoluto sobre cada um de suas criaturas. Lembrando, todos nós estamos sujeitos a passar por experiências de perda de entes familiares nesses momentos. Então nós devemos nos lembrar que a vida pertence ao Senhor. Mas o Senhor Jesus, depois dessa introdução, faz uma declaração maravilhosa sobre aquela igreja. Eu quero que você olhe comigo o versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Ele conhece, materialmente. Por que Jesus está falando isso? Porque materialmente, aqueles irmãos, eles eram pobres, embora eles vivendo em uma cidade rica. O termo aqui utilizado para pobreza é poticheia, que tem o sentido de pobreza extrema. Então aqui o termo utilizado para a pobreza é de uma pobreza extrema, de uma pobreza opressiva até. E a mesma expressão utilizada pelo apóstolo Paulo no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que ele diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós vos tornasseis ricos. É nesse sentido que Jesus está falando desta palavra pobre. Perceba que há entre parênteses aqui, mas tu és rico. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Ou seja, o texto aos Coríntios fala de riqueza, mas obviamente em sentido espiritual, o texto está dizendo. Da mesma forma, nós vemos aqui que era o caso daqueles irmãos de Esmina, embora pobres materialmente, mas vivenciando uma riqueza da graça de Deus. Eles são ricos então com o Senhor. É por isso que o Senhor está dizendo: vocês são pobres sim, pobres materialmente, mas vocês são ricos com o Senhor. Ou seja, Jesus está dizendo que eles eram ricos porque havia a presença de Deus em suas vidas. Meus amados irmãos, quantas pessoas têm de tudo materialmente falando, mas são pobres espiritualmente falando? Aqui Jesus está dizendo que eles são pobres sim, mas que eles eram ricos espiritualmente falando. Eles eram ricos porque havia a presença de Deus em suas vidas. E essa é a maior riqueza que o cristão precisa e deve ter: a riqueza da presença de Deus em sua vida. Eles eram ricos porque não eram dominados pela avareza. Eles não eram dominados pela avareza, não eram avarentos, mãos fechadas. Pelo contrário, eram pessoas generosas. Pessoas generosas. E falando de avareza, eu quero que você abra comigo o livro de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. E o versículo, Lucas 12, o versículo 13 ao versículo 21, que diz assim, falando que Jesus reprova a avareza. Os irmãos eram pobres, mas não eram avarentos, eram ricos espiritualmente e eram
13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe respondeu: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Preste atenção aqui, o que eu aprendo com a segunda igreja da Ásia? Eu aprendo que eu devo ser rico em espírito, generoso em espírito, apesar de muitas vezes alguns irmãos que estão me ouvindo, talvez você materialmente não seja alguém rico, mas que você seja rico espiritualmente da graça de Deus. Jesus Cristo está aqui autenticando que os irmãos de Esmirna são pobres materialmente, sim, literalmente, mas que eles são ricos, cheios da graça de Deus, são generosos, eles não são avarentos, porque eu posso ser pobre, sim, literalmente falando, materialmente falando, mas eu sou cheio, eu sou rico da graça de Deus, e a graça de Deus tem nos alcançado a cada dia, e isso tem nos tornado generosos para com o reino de Deus. Jesus diz então que, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, e lhes proferiu ainda uma palavra dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde colher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muito bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Que não é rico para com Deus. Que não é rico. A igreja de Esmirna era rico porque havia a presença de Deus em sua vida. Olha essa palavra desse homem rico, dos dois irmãos discutindo por causa dos bens. Não é isso que consiste a vida de um homem, não é isso que consiste o sucesso da vida de um homem. O que consiste o sucesso da vida do homem na bênção de Deus é uma vida rica da graça de Deus, da bondade de Deus. E aqui eram ricos porque não eram dominados pela avareza. Jesus então reprova a avareza e diz que é louco aquele que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ele é louco, é louco. E a gente percebe tantas pessoas, o que eu aprendo nessa igreja é que muitas pessoas estão lutando, perdendo as suas famílias, acabando com o seu casamento, porque querem trabalhar, tentando enriquecer. Mas a desculpa que dão é a seguinte: não, eu preciso ter uma qualidade de vida melhor. Mas é possível ter uma qualidade de vida melhor sem perder os meus filhos? É possível ter uma qualidade de vida melhor sem perder o meu casamento? É possível ter uma qualidade de vida melhor sem abandonar a minha casa? É possível. Eu ser cheio da graça, rico da graça de Deus, e Deus guiando a minha vida. Eu tendo contentamento, porque aquele que é rico da graça de Deus, meus amados irmãos, ele tem contentamento em Cristo. Ele está satisfeito em Cristo. O seu sustento, o seu salário se torna suficiente porque ele está sendo enriquecido da graça de Deus. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é esse. Agora, aqueles irmãos de Esmirna eram ricos porque buscavam viver a fidelidade ao Senhor. Por que eles eram ricos? Porque que Cristo atesta eles como ricos, espiritualmente falando. Por quê? Porque eles buscavam viver a fidelidade ao Senhor. Ah, meu querido irmão, seja fiel a Deus, sejamos fiéis a Deus. Não sejamos fiéis a Deus somente de palavras, não sejamos fiéis a Deus somente de oratórias, mas sejamos fiéis a Deus com a nossa prática, com a nossa atitude, porque se tem alguém que pode aprovar ou reprovar, eu e você, é o próprio Cristo. Assim como Cristo está aprovando a igreja de Esmirna,
por parte dos falsos judeus, e a despeito da escassez material, eles buscavam ser fiéis a Deus. Nós temos buscado ser fiéis a Deus? O que está em primeiro lugar na nossa vida? O nosso trabalho, o meu salário, os meus anseios, os meus sonhos, os meus desejos. O que está em primeiro lugar na minha vida? O que está? Quais são as razões de eu abandonar ao Senhor e buscar as minhas prioridades? Porque os cristãos de Esminas estavam vivendo em tremenda tribulação, perseguição por parte dos falsos judeus e a respeito da escassez material, mas eles buscavam ser fiéis a Deus. E o que nós estamos buscando? O que nós estamos buscando? No contexto deles, dos cristãos de Esmina, além de sua pobreza material extrema que eles tinham que enfrentar, eles tinham que enfrentar também a blasfêmia dos que assim mesmo se declararam judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Eles tinham que enfrentar isso. Olha comigo o versículo 9. E a blasfêmia dos que assim mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, os judeus difamavam. Por que sinagoga de Satanás? Eu vou te explicar. Porque os judeus difamavam o Messias e negavam a sua vida. Esses que diziam que eram judeus e não são, sinagoga de Satanás, eles negavam o Messias. Eles negavam a vida do Messias. Esses judeus, sinagogas de Satanás, desprezavam com toda a sua força o Cristo ressurreto. Esses falsos judeus alimentavam um ódio maligno contra os cristãos. Eles odiavam os cristãos. Esse era o contexto da igreja de Esmirna. Qual é o teu contexto? Qual é o teu contexto para não buscar a fidelidade? Qual é o teu motivo para não buscar a fidelidade, ser mais fiel a Deus? Qual é o motivo de você não buscar mais a fidelidade de Deus, ser mais fiel ao Senhor? Olha aqui o contexto da igreja de Esmirna, o que eles estão enfrentando. Esses falsos judeus alimentavam um ódio maligno contra os cristãos. Eles arrastavam os cristãos diante dos tribunais e os acusavam injustamente. Eles eram acusados injustamente, caluniados. Eles corriam o risco de serem destruídos. Qual é o motivo que nós temos para não buscarmos a fidelidade de Deus? Olha o contexto da igreja de Esmirna. O que eu aprendo? O que eu aprendo aqui? A fidelidade dessa igreja, a fidelidade desses irmãos. Porque às vezes a gente quer descer do barco por pouca coisa, ou por nada. A gente quer abandonar por nada, a gente não quer enfrentar, então a gente se esconde. Há tanto crente que se esconde da luta, há tanto crente que se esconde atrás dos seus argumentos antibíblicos, sem base alguma. Mas olha a igreja, o que nós estamos aprendendo com essa igreja? Que apesar dessa perseguição, eles permanecem, eles buscam a fé, eles buscam ser fiéis a Deus, eles buscam. O texto mostra que eles são chamados de falsos judeus. Por quê? Porque os verdadeiros judeus são os verdadeiros herdeiros da promessa dada a Abraão, ou seja, o Israel espiritual, ou seja, a igreja de Cristo formada por judeus e não judeus, portanto os verdadeiros judeus no sentido de povo de Deus, e não esses que dizem que são judeus e não são. Então, de igual modo, há muitos hoje que se declaram cristãos. Aplicando para nós, há muitos hoje que se declaram cristãos. Eu sou cristão, eu sou evangélico, contudo, são antes casa do diabo. Por que são casa do diabo? Porque eles não querem para as suas vidas a riqueza espiritual ofertada por Cristo, mas antes a riqueza material ambicionada pela sua carnalidade e ofertada pelo diabo.
Eles não querem as riquezas espirituais ofertadas por Cristo. É por isso que Jesus vai dizer na sua parábola, no Sermão da Montanha: não dê pérolas aos porcos. Não dê pérolas aos porcos. Porque eles não querem. Eles querem riqueza material ambicionada pela sua carnalidade, isso ofertada pelo diabo, então eles atentam. Mas a grande verdade é que riqueza material sem riqueza da comunhão com Deus é ruína espiritual. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, é ruína espiritual. Eu não sei quem está me ouvindo aqui nesta noite, nesse estudo bíblico, mas que nós vamos aprender com a igreja de Esmirna, uma igreja frágil, no seu contexto material pobre, perseguida, escorraçada, julgada, falso julgamento. Mas qual é a sua qualidade que o Senhor Jesus apresenta? Uma igreja que busca ser fiel ao Cristo, que foi morto, mas que vive. Riqueza material sem riqueza da comunhão com Deus é ruína espiritual. Você pode conquistar coisas, você pode ter sucesso na sua vida, na sua carreira, mas se isso acontecer sem a riqueza da comunhão com Deus, você é um fracassado, você fracassou, você está em plena ruína, porque a maior vitória do ser humano é a riqueza da comunhão com Deus, é a riqueza espiritual. Jesus disse: mas tu és rico. Os irmãos de Esmirna, eles sofriam pela pressão. Eles sofriam pela pressão da perseguição por parte desses judeus, que se diziam judeus, mas não são. A semelhança de Esmirna, a igreja de nossos dias, que de fato queira viver em fidelidade doutrinária, ela estará ou se prepare para sofrer por observar tantas blasfêmias contra Cristo. E muitas vezes que não se expressam de forma verbal, outras vezes supostamente falando em nome de Jesus, mas o conteúdo reprovável por Cristo. Tanta pessoa falando em nome de Deus, eu vou repetir aqui, há tanta pessoa dizendo em nome de Deus, mas que estão sendo reprovados por Cristo, estão sendo reprovados por Cristo. O Senhor ainda anuncia que mais tribulação viria sobre a vida daquela igreja, mas anima-os a serem corajosos. É interessante porque eles estão sofrendo, e o Senhor tem conhecimento do sofrimento e da perseguição, mas o Senhor vai anunciar: olha, vocês terão mais perseguição ainda. Sejam corajosos, sejam corajosos. O Cristo, que tem a ver comigo, tem tudo a ver conosco. Nós estamos enfrentando aí perseguição social, perseguição moral, a imoralidade ao flor da pele, tentando destruir casamento, famílias, filhos, tentando destruir, tentando mudar a verdade de Deus, como o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 a seguir, tentando destruir a verdade de Deus, colocando a verdade de Deus como mentira, e colocando a mentira como verdade. Homem inescrupuloso, sem afeição natural, sem misericórdia, sem moralidade nenhuma, nada, estão tentando destruir, mas o Senhor anuncia que mais tribulação viria, assim também a igreja do Senhor, mais perseguição virá. Não sei se é social, eu não sei se é perseguição tete a tete, mas eu sei de uma coisa: que perseguições ainda virá contra a igreja de Cristo na terra. Nós temos sentido e presenciado essas perseguições na atualidade, mas seja corajoso, como o Senhor diz para a igreja de Esmirna. Pegamos um exemplo da igreja de Esmirna, que busca
ser fiel a Deus apesar das perseguições. A terceira coisa que nós veremos é que ela prosseguirá rica ao vencer as provações. Em segundo lugar, nós falamos que ela é rica independentemente de seu estado financeiro. Em terceiro lugar, ela prosseguirá rica ao vencer as provações. Olha comigo, versículo 10. Não temos as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você percebe que Cristo não está aqui falando para eles: olha, vai acabar, vai cessar a perseguição. Ele está dizendo: vai ter mais perseguição. Por que Jesus fala disso? Por que o Senhor está falando? Não temos as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Por quê? Porque o período da igreja de Esmirna, por que alguns em prisões? Porque o período da igreja de Esmirna foi o tempo dos mártires. A igreja de Esmirna é o tempo dos mártires. Os cristãos eram perseguidos e mortos, jogados nas arenas de leões, crucificados ou queimados em fogueiras. Lembra de Policarpo? Ele foi queimado. Me deixe, não me amarem. Era essa época, a igreja de Esmirna. Crentes queimados, sendo devorados por leões, tornaram-se mártires. Aquela era uma igreja fiel. Aquela era uma igreja elogiada pelo Senhor por sua fidelidade. Então não é de se estranhar que padecessem perseguições, pois, como escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo 12, diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meu irmão, quer viver piedosamente? Se prepare. Se prepare então para ser perseguido. Se você quiser viver piedosamente, se prepare, porque haverá perseguição sobre a vida da igreja. 2 Timóteo 3, 12. Se prepare para isso. Se prepare, porque a vida cristã é uma luta, é uma batalha. Mas é bom lembrar que não há conforto maior que saber da presença de Cristo em momentos assim, como Ele mesmo disse, conforme relatado no capítulo 14 de João. Ele disse que enviaria o Espírito e que, portanto, se faz presente pela atuação do Espírito na igreja. No mesmo capítulo há a promessa da sua vinda para levar a igreja para si. Mas enquanto isso não ocorre, igreja do Senhor, certamente o diabo fará forte oposição à igreja, como ele tem feito nos últimos dias. Mas cabe a nós a fidelidade ao Senhor, mesmo sob as condições mais desfavoráveis que possamos viver. Sejamos fiéis. O Senhor disse àqueles irmãos de Esmirna que eles só iriam sofrer por 10 dias, ou seja, isso significa um tempo definido. Um tempo definido. Tudo tem um tempo, meus irmãos. Um dia, nós estaremos com nosso Senhor Jesus. Um dia, porque esse sofrimento é só por um tempo, porque aquele que há de vir, virá. E não tardará. Creia nisso. Seja forte e corajoso, igreja do Senhor. Seja forte e corajoso. Por quê? Porque a igreja de Minas, eles deveriam então guardar a sua fé pura. Porque através daquele sofrimento, o Senhor então estaria também provando aqueles crentes, purificando aqueles crentes, autenticando, aumentando a fé daqueles fiéis. A promessa para o vencedor é a coroa da vida. Quanto mais luta nós temos, mais nós amadurecemos. Quanto mais luta nós temos, mais perto do Senhor nós estamos. A promessa para o vencedor é a coroa
vida, a presença eterna com o nosso Senhor. Que fique claro a nós, que fique muito claro a nós, então, que esta coroa é para todos os salvos. Não diz respeito a uma recompensa especial para aqueles que foram perseguidos com risco de morte, mas é aqui um incentivo para prosseguir avante, mesmo em face ao risco. Por fim, ele reafirma a garantia mais importante para a vida da igreja, que não é que diz respeito a esse mundo, mas a entrada triunfante nos céus da igreja militante, corajosa, constante, que está lutando e batalhando. Sejamos fiéis. E por último, esses irmãos alcançarão a riqueza maior dos céus. Olha comigo o versículo 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, ou seja, da condenação eterna. A segunda morte aqui é condenação eterna. Temos aqui reafirmado a certeza, então, que em nossos corações de que modo algum passaremos pela segunda morte. Aqui há uma referência à declaração de condenação no juízo eterno. Nós não passaremos para o juízo eterno, nós não seremos julgados para a condenação. O dano da segunda morte não ocorrerá para a igreja, mas para aqueles que desprezam o Senhor, e que esse desprezo é manifesto no seu comportamento, como enfatiza Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os mentirosos, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, impuros, todos esses provarão da segunda morte, que é o juízo, que é a condenação eterna. A igreja, porém, pelos méritos de Cristo, tem o livramento dessa condenação garantida, usufruirá da presença do Senhor eternamente, não importa o quanto tenham sofrido, pois estarão finalmente de posse da fidelidade, da felicidade perfeita. A igreja de Cristo estarão livres da natureza pecaminosa, todo o sofrimento terá passado, e como nos diz então a palavra de Deus em uma linguagem muito bela, Apocalipse 21:4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Igreja do Senhor, vale a pena buscar ser fiel a Deus, vale a pena. O que nós aprendemos com a igreja de Espina? Que vale a pena ser fiel a Deus, porque no final teremos a coroa da vida. Nós não seremos envergonhados naquele dia, nós não seremos humilhados naquele grande dia. Nós teremos um corpo transformado, glorificado, e assentaremos à mesa por toda a eternidade. Para a nossa aplicação, os cristãos de Esmina foram literalmente esmagados, tornando-se um cheiro de perfume suave para Deus, por causa das suas perseguições, sofrimentos e mortes. Mas jamais se desesperaram ou se entregaram ao materialismo. Jamais. Jamais. Quantas pessoas abandonam a igreja, perdem cultos por coisas materialistas? Quantas pessoas nesse momento, apesar do aconchego do lar, não aproveitam a oportunidade, mesmo estando debaixo de cobertor, do aconchego do lar, da casa quentinha, e não participam para ouvir a palavra de Deus, renegam, rejeitam a palavra de Deus, com todo o conforto que tem, negam a palavra de Deus, não querem ouvir a palavra de Deus. A igreja de Esmina, os cristãos de
para Deus obras que glorificam a Deus, mas jamais se desesperaram ou se entregaram ao materialismo. Existe hoje uma mensagem generalizada que o crente não pode sofrer, que isso, o crente tem que repreender o sofrimento. Existem orações poderosas para espantarem o fantasma do sofrimento da vida dos fiéis. No entanto, contrariando esse pensamento, o apóstolo Paulo diz claramente lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 ao 10, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Paulo ainda vai dizer lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Romanos 12, 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas, não é pouca, muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Aqui é destruindo, aniquilando a mensagem generalizada que o crente não pode sofrer. Está aqui as provas bíblicas que o sofrimento faz parte da vida cristã. Louvado seja Deus. Há tanto hoje que enfatizam a busca também pela riqueza material, mas esquecem ou negligenciam ou deturpam malignamente a maravilhosa revelação que afirma não haver nada mais sublime do que a riqueza da presença de Deus em nossas vidas. É isso que Cristo apresentou sobre a igreja de Esmirna. Terceiro, como cristãos, certamente você virá a passar por muitas tribulações, por muitas provações em sua vida. Mas uma coisa eu quero dizer para você, igreja que está me ouvindo: não se atemorize, não se esmoreça. Olhe para a coroa da vida. É ela incorruptível, é ela imarcessível, é ela que não murcha. Você um dia estará lá com o Senhor, e não há nada mais glorioso do que isso. Um dia nós estaremos lá com o Senhor, com a coroa da vida. Concluindo, que sejamos, meus irmãos, como aqueles crentes de Esmirna, que sejamos como aqueles crentes de Esmirna, como o perfume que influenciava o ambiente com os valores do cristianismo. Que sejamos como aquela igreja de Esmirna, como o perfume, mesmo quando passa por tribulações e sofrimentos pessoais. Que sejamos como um bom perfume de Cristo, não só para Cristo, mas para a humanidade que nos assiste, que nos presencia, mesmo quando passa por tribulações e sofrimentos pessoais. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento de Deus, porque para Deus somos um bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, que sejamos como um medicamento, como um crente, como Esmirna, com sua vida, que produz o bem para os que estão ao seu redor.
que gera conforto, que gera cura para os males da alma, porque transmite paz. A igreja de Esmirna, transmitindo paz, transmitindo segurança. Nós vemos que nós devemos representar como esta igreja de Esmirna, que nós sejamos como esta igreja de Esmirna, que nós pegamos o exemplo desta igreja de Esmirna, falando do sofrimento e destino dos apóstolos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo que foi considerado apóstolo dos gentios por causa da sua grande obra missionária nos países gentílicos. O apóstolo Paulo, falando do sofrimento, ele foi decapitado em Roma por ordem de Nero. Por que não falar de Matias, que ficou no lugar de Judas Iscariotes, que foi martirizado na Etiópia? Por que não falar de Simão, o zelote, que foi crucificado? Por que não falar de Tiago, o mais jovem, que pregou na Palestina e no Egito, sendo ali crucificado? Por que não falar de Tiago, o mais velho, que pregou em Jerusalém e na Judéia e foi decapitado por Herodes? Por que não falar de Mateus, que morreu como mártir na Etiópia? Por que não falar de Tomé, que pregou na Pérsia e na Índia, sendo martirizado perto de Madras, do monte de São Tomé? Por que não falar de Bartolomeu, que serviu como missionário na Armênia, sendo golpeado até a morte? Por que não dizer de Filipe, que pregou na Frígia e morreu como mártir em Heliópolis? Por que não dizer de André, que pregou na Grécia e Ásia Menor e foi crucificado? Por que não falar de Simão Pedro, que pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia, esteve em Roma, aonde foi crucificado com a cabeça para baixo? Eu vou repetir: se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará, segundo a epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 12. A recompensa, versículo 11: quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. De nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, ou seja, o castigo eterno. Os perseguidores poderiam até causar a primeira morte desses mártires, mas os fiéis não sofreriam a segunda morte. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. O que nós aprendemos com Esmirna? Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Seja rico, mas rico de Deus. Seja rico, mas rico da graça abundante de Deus. Quem é que nos aprova ou reprova? É somente Cristo que nos aprova ou nos reprova. Aqui, para Esmirna, não houve reprovação, pelo contrário, houve aprovação da parte de Cristo. E nós vamos aprender a cada dia. Na próxima quinta-feira nós estaremos falando sobre a igreja em Pérgamo, a igreja